Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, que é um podcast idealizado e conduzido pela Coordenadoria das Comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Antes de iniciarmos a nossa conversa, no entanto, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é presidente da seccional, ao Dr. Douglas Anderson Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda de Oliveira, que é o presidente da CAASC. Gostaria de dizer também, que este é um podcast institucional, idealizado e conduzido pela Coordenadoria das Comissões da OAB de Santa Catarina que ficará disponível tanto no espaço do projeto ADVcast, encabeçado pela CAASC, quanto no Spotify. Este espaço é uma tribuna virtual, e já se disse que a tribuna é o solo sagrado da advocacia. Então esse é o espaço reservado para a advocacia e para os amigos da advocacia, para a difusão de conhecimento e defesa dos interesses da advocacia. No episódio de hoje temos um convidado muito especial, a quem eu já vou apresentar, e a nossa conversa será sobre tema relacionado à diretoria que ele ocupa aqui na OAB e assuntos interessantes para as comissões da OAB de Santa Catarina. O nosso convidado é o Dr. Jorge Mazeira, a quem vou apresentar mediante a leitura do seu currículo abreviado. O Jorge é advogado, especialista em processo civil, especialista em gestão pública, especialista em direito previdenciário e militar, conselheiro da OAB na gestão 2022-2024, coordenador de relacionamento com a Justiça Federal da 4ª Região na gestão 2022-2024, presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Regime Geral da OAB, gestão 2019-2021, e atualmente é diretor de relacionamento com a Justiça Federal. Seja muito bem-vindo, doutor Jorge, é um prazer recebê-lo aqui, Fique bem à vontade, então, para saudar os nossos ouvintes e espectadores. Bom dia, Edgar, quero cumprimentá-lo, quero também estender o cumprimento ao presidente Juliano Mandelli, ao presidente Pedro Miranda, ao coordenador geral das comissões e a todos os teus colegas, coordenadores adjuntos, doutor Douglas, um grande amigo, a todos que nos acompanham aqui, nesse nosso encontro no dia de hoje. É um prazer estar aqui, espero que a gente possa avançar e contribuir para desmistificar e levar a todos aí os nossos colegas do Estado as funções e a importância dessa diretoria institucional de relacionamento com a Justiça Federal. Tá certo. Doutor Jorge, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre comissões, e o senhor já foi presidente de comissão. Então, eu gostaria que iniciasse falando sobre como é que foi a experiência de presidir uma comissão e como é que o senhor vê o papel das comissões na estrutura da OAB. Bom, Edgar, eu tive a honra de ser presidente de comissão na gestão do Dr. Rafael Horn, a quem eu deixo aqui também publicamente o meu agradecimento pela confiança, da Comissão de Direito Previdenciário e Regime Geral. Naquela ocasião era a maior comissão da OAB de Santa Catarina, contando com mais de 200 colegas advogados do interior do estado. Isso nos dava, enquanto comissão, uma capilaridade muito grande e, ao mesmo tempo, uma cobrança também bastante considerável, uma vez que tinha esse reflexo direto. E vamos também recordar que naquele momento, 19 a 21, ocorreu, no final de 2019, a reforma previdenciária, que sobretudo os colegas previdenciaristas hão de entender o que foi aquele momento, a ebulição do direito previdenciário, era algo assim, todos os dias nós tínhamos durante a tramitação nós tínhamos ali uma nova versão da PEC, do projeto de emenda constitucional, que depois virou a emenda 103, então realmente foi um momento muito rico. Nós tivemos a oportunidade de viajar o estado de Santa Catarina naquele ano 2019 com um projeto para justamente discutir essas alterações da reforma e estivemos em locais, lembro que a primeira, para mostrar a ideia daquela gestão de interiorização, de levar o conhecimento, nós fomos pela primeira vez a Capinzal, como diz o meu amigo Felipe, que era o presidente lá, a grande Capinzal. Então levamos o conhecimento, difundimos em várias subseções do Estado, tratando do que era então essa revolução, a reforma da Previdência. E 2020, pandemia, aí já mudou a figura. Tivemos que nos reinventar.
né? Tudo fechado, reclusão, e aí então aprendemos junto de uma maneira quase que forçada, né? A lidar com o digital, com o eletrônico, e avançamos muito. Então as reuniões a partir dali também passaram a ocorrer de forma híbrida, no caso, naquele primeiro momento, de forma digital e eletrônica, e depois de forma híbrida, e isso possibilitou ainda mais colegas, né, do interior que se integrassem à comissão. Então, foi uma grande honra para mim, um grande aprendizado nesse período, fiz grandes amigos, aprendi com muitos colegas durante o interior do interior do estado, da capital, do sistema OAB. Isso nos aproximou muito, e eu posso dizer com tranquilidade que ter sido presidente de comissão, sobretudo da Comissão de Direito Previdenciário, Regime Geral, foi assim um divisor de águas na minha vida institucional na OAB e também na minha carreira como advogado, porque eu de fato amadureci muito. Lidar com tantas pessoas não é algo fácil, tão fácil quanto parece, mas eu quero aqui deixar o recado e agradecer a todos os colegas que nos ajudaram, né, com sugestões, com apoio e também com as críticas que são necessárias e natural do processo. Posso dizer para vocês que todo o sistema, né, sobretudo a parte da Comissão de Previdenciária, amadureceu e evoluiu. Eu acho que temos aí, ou tivemos, né, naquela gestão, resultados que foram assim concretos e palpáveis. Eu lembro assim alguns exemplos, né? Nós tínhamos, Edgar, um sistema chamado INSS Digital, que era para o advogado poder contatar de forma eletrônica, né, o INSS. E nós iniciamos com 18, 19 serviços. E durante a gestão da comissão, com o apoio de todos esses colegas aí do interior e da capital, abnegados e imbuídos todo com esse espírito colaborativo, nós conseguimos, junto à Superintendência Regional do INSS, aumentar mais 45 novos serviços. Então já fomos para 64, 65 novos serviços e avançamos. Hoje a gente está praticamente com 100 serviços, ou seja, os presidentes que me sucederam foram muito bem, e eu posso, e falo isso de uma forma assim, feliz. Que bom que eles foram melhores e avançaram ainda mais do que nós conseguimos avançar, né, naquela gestão. Então, e para os que estão hoje, né, presidindo comissões, sobretudo nessa área previdenciária, que nós temos 3 comissões, eu desejo primeiro toda sorte, todo sucesso, e digo também que é importante ouvir, estar sempre com olhos e ouvidos abertos, e que a gente possa, então, receber essa demanda da advocacia, fazer o melhor encaminhamento, porque a OAB está aqui para isso. Nós que formamos, que fizemos parte da OAB, que dedicamos nosso trabalho voluntário de forma gratuita, nós estamos aqui para servir a advocacia e buscar essa conexão e essa atenção para o colega, sobretudo para os colegas do interior. Eu acho importante, sabe, a sua fala, porque normalmente a gente tem assim a consciência de que as comissões são órgãos de assessoramento, né? Elas são de assessoramento da diretoria e são órgãos de assessoramento do conselho também. Mas elas fazem muita coisa também, elas têm uma atitude proativa no sentido não só de levar formação para a advocacia, através de eventos, enfim, né? Mas também de atuar junto a alguns órgãos, aí sempre, claro, né, sempre sob o comando da diretoria, né? Mas elas também fazem uma ponte importante entre a OAB, né, e alguns órgãos aí da sociedade organizada. Então, eu conheci o Dr. Jorge, acho que foi em Videira, né, numa jornada da advocacia. Isso. Então, a gente leva também esse conhecimento aí para a comunidade jurídica, né, e para a advocacia catarinense de uma forma geral. Então, Jorge, muito obrigado aí pelas suas palavras iniciais, né? E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, que, assim, você tem, além dessa atividade na comissão, né, você também tem uma atividade aqui na OAB voltada a relacionamento com a Justiça Federal. Antes era coordenador, né, de relacionamento com a Justiça Federal, e agora houve não sei se chegou a ser uma mudança de status, e essa é a minha pergunta, né? Aquela coordenadoria passou a ser uma diretoria de relacionamento com a Justiça Federal. Então, para o nosso ouvinte, né, para o nosso espectador entender, qual é o significado dessa alteração de coordenadoria para diretoria? Isso implica
né, em um melhor serviço para a comunidade jurídica, né, para a advocacia catarinense? Enfim, qual é a razão dessa alteração? Então, Edgar, eu entendo como uma grande evolução e vamos dizer assim, um reconhecimento por parte da atual gestão na alteração desse cargo, né, diante da relevância do trabalho institucional que essa diretoria, hoje diretoria, né, mas que antes coordenadoria, vem fazendo. Então, eu quero primeiro aqui deixar o registro público do meu agradecimento à presidente Cláudia Prudêncio, que na gestão passada me convidou para exercer, né, o cargo de coordenador junto à Justiça Federal. Então, obrigado, presidente Cláudia, pela confiança. Eu sei que avançamos muito sobre a sua batuta. E agora também ao presidente Mandelli, quero deixar aqui o meu registro também público de agradecimento pela confiança, né, e sobretudo na ascensão ao cargo aqui de diretor. E o porquê disso, né? Viu-se então que quando a gente investe no institucional, num bom diálogo institucional, a OAB ganha, a advocacia ganha, nós todos avançamos. Então, veja que não foi apenas algo isolado na diretoria, hoje diretoria de relacionamento com a Justiça Federal, foi uma escolha de gestão, né, em que nós temos a diretoria de relacionamento com a Justiça Federal, com a Justiça do Trabalho, com a Justiça Estadual e com a Justiça Eleitoral, ou seja, os principais ramos, né, do judiciário. A OAB investiu, por assim entender, que era um avanço que era necessário para que nós pudéssemos ter esse contato mais próximo e assim ficarmos atentos às demandas da advocacia, porque às vezes, e na maioria das vezes, o que acontece é uma surpresa, né? O tribunal, ele tem a questão interna dele, ele decide, e aqui eu não estou falando do TRF4, eu estou falando lato, sentido lato, decide e toma suas posturas. E muitas vezes as instituições, a OAB, por exemplo, uma delas, ela é comunicada. E a ideia das diretorias, então, desse avanço, né, é para isso, é que a gente possa, então, nos apresentarmos, né, junto às justiças e que a gente possa, então, fazer essa interlocução, porque esse status de diretoria, sobretudo para esse fim, para essa finalidade de relacionamento, ela é necessária e relevante, né? Então, a gente pode fazer esse trabalho, vem fazendo esse trabalho, eu e todos os colegas dessas 4 diretorias de relacionamento com a justiça, eu penso que é um trabalho também muito relevante, porque ele é um trabalho que exige uma precisão, um diálogo afinado com o judiciário e uma certa conexão. Então, por que eu falei da gestão passada da presidente Cláudia? Porque quando ela me convidou, à época, para o cargo de coordenador, eu acabara de sair da presidência da comissão. E até então não existia esses cargos, né? Nem de coordenador, nem de diretor. E ali nós plantamos uma semente que então germinou e hoje eu posso dizer, talvez aqui por analogia, que nós estamos já começando a colher alguns frutos desse relacionamento. Então foi o trabalho, e aqui eu vou voltar para a primeira pergunta, o primeiro questionamento. É muito importante e os presidentes saibam aproveitar dentro dos limites que nós temos de atuação regimental, mas é muito importante porque no exercício da presidência da comissão, nós conseguimos esses avanços e iniciar esses contatos com os órgãos, dentre eles a Justiça Federal, que me levaram então a coordenador e hoje a diretor de relacionamento com a Justiça Federal. Mas eu estou diretor da Justiça Federal, né, de relacionamento. Então, é uma questão transitória. Eu sempre digo, a gente tem que buscar contribuir, dar o nosso melhor e ninguém deve permanecer muito no cargo porque essa oxigenação é necessária, né? Então, estou hoje tentando contribuir da melhor forma com o relacionamento da Justiça Federal. Temos muito que avançar, nós vamos falar adiante certamente de alguns projetos da diretoria, mas eu penso que esse escopo que se teve, né, essa ascensão à diretoria, ele passa por esse raciocínio, por esse reconhecimento da importância, sobretudo da atual gestão do presidente Mandelli, a quem agradeço mais uma vez a confiança, de que a gente possa fazer esse trabalho, né, preciso de diálogo institucional com a Justiça Federal de Santa Catarina e o TRF4. Certo, Jorge, e enfim, você já explicou assim rapidamente, né, quais são as funções, né, da diretoria.
Mas eu gostaria, assim, a gente vai falar sobre pontos específicos, né? Mas para mim ainda não ficou claro, e talvez para os ouvintes também não, né? Exatamente o que a diretoria de relacionamento com a Justiça Federal faz, qual é a importância, né, dessa atuação, como é que ela se aproxima, enfim, e como é que o advogado que está lá na ponta, né, ele pode se utilizar do doutor Jorge Mazeira, enfim, para resolver alguma demanda específica, né? Antes da gente entrar nos pontos que a gente vai falar, só deixar essa contextualização. Claro, Edgar. Vamos lá. Talvez os exemplos venham a elucidar melhor. Eu sou uma ponte, né, ou no caso a diretoria de relacionamento com a Justiça Federal, é uma ponte, né, para que os colegas do interior, para os colegas da capital, todos que trabalham, que exercem a sua advocacia na Justiça Federal, possam contatar com a Justiça Federal de Santa Catarina, com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Qualquer temática, qualquer demanda afeta a Justiça Federal, em tese, e aí aqui é importante dizer, respeitado o escopo de atuação das comissões, ela passaria em tese pela Diretoria de Relacionamento com a Justiça Federal. Então, um exemplo prático. Um colega do interior ou da capital tem uma situação, por exemplo, quanto a perícias. Então, ele fez a reclamação, trouxe para a Comissão de Direito Previdenciário tratou da temática, buscou, e aí ela fez o trabalho dela, a comissão. E o que acontece? Chega na coordenadoria das comissões, eventualmente um ofício, um encaminhamento, esse ofício vai passar também pela presidência, pelo gabinete, e aí quem vai fazer, né, essa conversa, quem vai levar esse ofício e tentar, vamos dizer assim, apresentar os memoriais referentes a esse ofício, então seria a Diretoria de Relacionamento com a Justiça Federal. Fora outras demandas que são estratégicas da diretoria do presidente Juliano, que daí ele pede que então se faça essa ponte, se leve. Então a ideia de atuação é essa, para pavimentar esse caminho para a advocacia, para as comissões, para os pontos estratégicos da gestão da OAB de Santa Catarina de 2025, 2027. Uhum. Eu acho que nós tivemos uma demanda recente aí que envolveu não só a Justiça Federal, mas envolveu a Justiça Estadual de Santa Catarina, né, que é a luta pela manutenção do EPROC, né? E aí, antes da gente também entrar nesses pontos específicos, talvez que você pudesse falar um pouquinho, né, qual foi, de que forma, né, a diretoria, e na época acho que coordenadoria ainda, né, atuou, enfim, para defender o EPROC. Bom, o EPROC, eu acredito que todos que nos acompanham e que já tiveram a oportunidade de trabalhar com ele, né, enquanto sistema eletrônico, de processo eletrônico, não tem dúvida que ele é o melhor sistema que nós temos disponível hoje no Brasil, incomparavelmente superior aos demais, né? Na época nós tínhamos o ESAGE no TJ e ainda temos na Justiça do Trabalho o PJE. Ele é didático, é dinâmico, é intuitivo, com uma possibilidade de automatização que nós temos, vamos falar adiante certamente, tramitação ágil e outros projetos que nos levam a crer que ele, de fato, é muito superior. Bom, quando surgiu essa ameaça, nós discutimos, né, isso foi na gestão do Dr. Rafael, nós discutimos com ele ainda essa situação e depois na gestão da doutora Cláudia teve mais uma, da presidente Cláudia, do presidente Rafael, teve mais uma tentativa. Então nós conseguimos demonstrar e aí passou por quê? Passou pela elaboração, né, conjunta, porque a gente nunca faz nada sozinho. De novo, as comissões subsidiam a coordenadoria, subsidiam a presidência, e aí nós tivemos apoio das comissões com pareceres, né? E aí a coordenadoria à época, ela pôde também contribuir, levando, dialogando diretamente com os responsáveis junto ao tribunal e também, né, por sorte, embora a coordenadoria na época, mas a presidente Cláudia sempre nos deu essa liberdade de atuação, várias vezes a Brasília, discutindo, né, fazendo às vezes a voz da OAB junto ao Conselho Federal, respeitado mais uma vez sempre os conselheiros federais e toda a hierarquia, mas contribuindo, colaborando, sendo essa voz de assessoramento, né, técnico e jurídico para que a gente tivesse esse êxito. Foi uma grande vitória da advocacia catarinense e nacional, tanto que hoje, você pode verificar, não se fala mais, né, parece que é uma situação pacífica e que assim seja, a permanência do EPROC. Tivemos, né, uma tentativa no final do ano passado, né, que eu acho que vale adentrar aqui, se tu me permitires, falamos em EPROC, agora vamos falar sobre alteração de prazos. É uma outra situação que eu acho que vem a ilustrar a importância da diretoria. Né? Atuamos da mesma maneira.
Então, iniciou a resolução 569 do CNJ, que alterou, né, a questão dos prazos, ela já era para ter vigência, essa alteração, no ano passado, 2024. E naquela ocasião que fizemos, enquanto coordenadoria, trabalhamos diretamente junto com a Procuradoria do Conselho Federal. Né? Procuradora do Conselho Federal, a doutora Priscila, falava diariamente com ela, fazia interlocução com o tribunal, mantinha reuniões, por exemplo, com os juízes auxiliares da presidência do TRF4, com os juízes auxiliares da corregedoria do TRF4, com a procuradora do Conselho Federal, né, como disse a doutora Priscila, obviamente antes com a presidente da OAB, com a presidência e com os demais envolvidos, né, conselheiros federais também, à época, o Dr. Rafael Horn era vice-presidente do Conselho Federal e conselheiro federal, então também nos ajudou muito nessa ponte e fundamentamos, subsidiamos o Conselho Federal com pareceres, com propostas, com requerimentos que depois eles, né, em razão da hierarquia, utilizaram e muitas delas utilizaram o nosso texto aqui para Santa Catarina. Então, houve sim uma contribuição efetiva, direta, da OAB de Santa Catarina, por meio, na época da coordenadoria de relacionamento com a Justiça Federal, para a questão dos prazos. Com isso, conseguimos o quê? Conseguimos adiar essa medida, né, em 2 ocasiões. Mas ela está hoje vigente. Sim, tudo bem, mas teria sido antes ainda, né? E a luta, ela não terminou. O primeiro ponto que é preciso destacar, a luta não terminou, a gente continua brigando. Os requerimentos que fizemos, os pareceres que subsidiamos no Conselho Federal, continuam no CNJ para serem votados. Em tramitação? Em tramitação. Né? O que aconteceu, que nós temos, e é possível de falar isso tranquilamente, o presidente, né, hoje, o ministro Barroso, ele resolveu não pautar, e ele tem essa liberdade, essa possibilidade regimental. Então, o conselheiro relator, ele está lá com o voto pronto, inclusive, adiantando voto favorável à advocacia. Por quê? Porque nós temos uma lei de processo eletrônico que veio, né, a subsidiar o Código de Processo Civil e que permite, portanto, não há nenhuma ilegalidade na forma que se tem ou que se tinha, né, e que defendemos que é a certa, ou seja, os 10 dias para a contagem do prazo. E o que na prática isso traz para a advocacia ou trazia? Todos nós sentimos na pele isso de maio para cá, quando entrou de fato em vigência. Se você tinha possibilidade, você, colega, tinha possibilidade, que nem eu, de talvez tirar uma semana na metade do ano de férias, junto com o filho, a filha, na idade escolar, ficou muito mais difícil hoje. Porque, sobretudo, o prazo de embargos de declaração, 5 dias, se ele for publicado na sexta, começa a contar na segunda. 5 dias, sexta-feira, então numa semana você não consegue desligar. E antes você conseguia, porque tinha os 10 dias antes. Então, isso continua sendo uma bandeira da OAB de Santa Catarina. Nós continuamos atentos, diligentes e atuantes nesse sentido e temos a expectativa de poder, sobretudo a partir de setembro, quando haverá a troca da presidência do CNJ, né, voltar a fazer esse trabalho direto lá naquela instituição e certamente, enquanto diretoria de relacionamento com a Justiça Federal, nós teremos aí essa possibilidade de apoiar o Conselho Federal, que tem assento no CNJ, para que a gente possa cobrar e buscar com o novo presidente, ministro Fachin, que o será, essa alteração e essa melhoria para a advocacia. Eu acho que é importante ressaltar, sabe, doutor Jorge, porque a conversa está nos levando para esse caminho, né, que o EPROC, assim como outros sistemas, eles são de propriedade do Estado, né? Vamos falar do Estado de uma forma genérica. E nós, a advocacia, somos, ainda que sejamos os maiores, né, mas nós somos usuários do sistema, né? Então isso nos dá uma certa limitação, né, em termos de sugestões, de alterações, de propostas de funcionamento, né? Mas mesmo assim, né, na diretoria, o senhor tem encontrado receptividade para as ideias, né, e para as propostas que são levadas pela advocacia para a construção desse sistema? Sim, Edgar, sim. O EPROC ele foi construído, ele foi gestado e ele é administrado. As evoluções que tem-se no sistema são todas feitas no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então ele é um produto da Justiça Federal da 4ª Região e ganhou esse status nacional. Hoje ele está em vários tribunais, nosso TJ já utiliza, TJ de Santa Catarina, TJ do Rio de Janeiro está migrando, São Paulo, Minas Gerais, ou seja, os maiores também estão migrando, além de outros tribunais, isso tudo de forma gratuita. E
existe na quarta região a comunidade EPROC, assim eles chamam. E a diretoria conseguiu, com essa diretoria de relacionamento com a Justiça Federal, com essa bagagem que a gente tentou trazer, e essa boa relação ao longo desses anos, como já falado aqui, nós temos hoje total tranquilidade para eu te responder dizendo que sim, nós temos essa porta aberta, nós conseguimos dialogar muito bem e há uma receptividade muito grande do tribunal quanto às demandas da advocacia. O padrão que nós temos na quarta região, é importante que todos os colegas saibam, e até para dizer que a diretoria está de portas abertas, mas vamos respeitar a hierarquia, tragam por meio das comissões, e as comissões levarão à diretoria que apresentará ao tribunal as demandas, ou seja, sugestões dos colegas para melhoria, não só do EPROC, para melhoria de rotinas e tudo mais, que nós temos hoje na quarta região, na Justiça Federal, nós temos essa boa interlocução. Não há como garantir que será de fato acolhido, porque às vezes há uma série de questões envolvidas. Mas eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que é bastante interessante. Nós construímos durante a pandemia, aquele momento de incerteza total, não tínhamos como ir aos bancos, né? E nós estamos hoje vivenciando, desde a semana passada para cá, do dia 30, e essa semana, sobretudo, nesse período, o recebimento dos precatórios e RPVs da Justiça Federal. Então nós temos o quê? Nós tivemos naquele momento uma impossibilidade de que o advogado, de que a parte fosse aos bancos. Estávamos em plena pandemia. E o que essa construção interinstitucional permitiu? Permitiu a criação da ferramenta pedido de TED. O pedido de TED hoje está lá no EPROC, e você clica, você informa os dados da conta bancária do teu cliente, e nós conseguimos, a partir dali, sem o advogado fazer mais nada, o banco é intimado e aquele dinheiro para na conta indicada. Temos hoje, é claro, uma discussão que pós-pandemia se iniciou, se o cartório deveria fazer esse serviço, que obviamente que eles já estão assoberbados, para fins de que o advogado fosse beneficiado. Mas nós temos avançado e possivelmente já no mês de agosto agora, pelo menos essa foi a proposta, eu vou deixar aberto aqui, registrado, a fim de que vocês possam me cobrar e eu também cobrar do tribunal. A resposta que nós tivemos é que provavelmente em agosto agora, na versão que subiria do EPROC, já estaria permitido o pedido de TED sem a necessidade de despacho do magistrado. Isso vai facilitar o quê? Facilitar que o advogado de qualquer região do estado, nosso colega, qualquer um de nós, possa utilizar o pedido de TED e daí não haja necessidade de que o magistrado tenha que despachar, de que o informe e aí seja transferido de forma direta para a conta ali informada, sobretudo a partir da checagem dos dados de procuração, dos dados da parte, porque a gente também trabalha, e foi uma outra ideia levada pela diretoria, com a ideia da procuração eletrônica. Ou seja, que o advogado, ao fazer o peticionamento da petição inicial, ele indique os poderes que ele tem na procuração. E eu estou falando aqui de metadados, eu não estou a falar aqui de inteligência artificial. Ou seja, você vai apresentar naquele momento da inicial da distribuição a procuração que você tem. Nela já há poderes e ela foi assinada pelo teu cliente. Mas você vai transformar e informar para o EPROC os poderes nela contidos. E aí você está falando em metadados. Isso vai ser confrontado e uma vez homologado quando você chegar no final desse processo, talvez daqui 6 meses, 1 ano, você vai utilizar o pedido de TED nesses moldes, automatizados, e sai automático, seja para o advogado, seja para o cliente. Um avanço proposto pela OAB de Santa Catarina ao tribunal para ilustrar como nós temos essa boa interlocução para junto do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Bom, doutor Jorge, o senhor falou em inteligência artificial, né, e disse que não estava falando de inteligência artificial, mas eu vou trazer agora não só a inteligência artificial, mas outras tecnologias aí que estão sendo incorporadas ao EPROC, que interessam, né, diretamente à advocacia catarinense, né? Como é que o senhor vê a utilização dessas tecnologias? Tá? Se fala hoje em produção de minutas de decisões judiciais, enfim, de automatização do processo, que seria uma inteligência artificial mais leve, né? E já vou trazer também aqui uma provocação para o senhor falar um pouquinho, né, sobre as possibilidades de conciliação.
lá no sistema EPROC, especialmente, né, nos juizados especiais, enfim. Há as limitações, né, em função dos poderes que o Estado tem para fazer conciliação, mas isso tem evoluído, né, essa possibilidade tem aumentado de haver algum nível de conciliação nos juizados, enfim, ou também em ações maiores, né, fora dos juizados. Então, a pergunta focando nesses dois vieses. Um, o uso de tecnologias, e o segundo, a possibilidade, né, de meios alternativos, né, de solução de conflitos, que o CNJ chama de meios adequados de solução de conflitos, né, serem incorporados, né, na Justiça Federal, no âmbito do exercício da advocacia na Justiça Federal. Bom, quanto à questão da inteligência artificial e de outras formas, né, de automatização, bom, o que eu tenho de conversa com o tribunal e o que eles têm afirmado de forma expressa e categórica não há utilização da inteligência artificial no TRF4 de forma oficial, vamos dizer assim, não é incentivo, e nos projetos que se tem, inclusive que vamos fazer um link adiante com a segunda pergunta, né, também não há a utilização da inteligência. O que eu falei, né, que foi o gancho para a tua pergunta que eu vou destacar aqui, foi metadados. Metadados, isso sim, e a gente trabalha a partir da automatização, portanto, desses metadados, para que a gente possa eliminar, por exemplo, tarefas ou tempos, períodos, vamos dizer assim, mortos que estavam ali no aguardo. Por exemplo, eu peticiono e aí até que alguém, o cartório ou o próprio magistrado despache. Então, para eliminar esses períodos a partir dessa automatização. Então, isso eu estou a dizer a todos o que o tribunal nos respondeu, né, de forma oficial. Se algum magistrado, se alguém identifica, se vocês identificarem, colegas, né, algum magistrado que utiliza, né, nos comunique, porque temos que confrontá-los nesse sentido, mas não temos isso até o momento, não chegou nesse sentido. Eu particularmente entendo que a inteligência artificial é algo que está posto, está aí, cabe a nós, advogados, aprendermos a lidar com ela, e aqui eu destaco a importância da ESA, sobretudo nesse sentido, também das comissões, né, em razão da capilaridade, mas sobretudo a ESA, em razão do seu escopo institucional, para que, de fato, continue, porque ela já está fazendo, nos cursos e treinamentos nesse sentido. Mas especificamente no EPROC e tudo mais, nós temos um histórico, Edgar, um longo avanço nessa situação, ou seja, nós temos de uma forma mais embrionária a ideia de um organograma que permita, de fato, o processo seguir de uma forma lógica e racional, otimizada, portanto. Depois nós tivemos a possibilidade de, quando o advogado peticionar, já o nome da petição, isso hoje já está pacificado, eu falo ao longo do tempo, tentando trazer aqui uma reconstrução histórica, a possibilidade, você indicar o tipo de petição, ela já vai para o local, ou seja, já é direcionada sem ir para a fila comum. E aí é o problema, e eu faço o convite aqui, o lembrete para os colegas, né, que tanto no TJ quanto na Justiça Federal nós temos uma lista de quais sejam essas petições. Vou dar um exemplo aqui, falamos há pouco de alvará e falamos há pouco de precatório. Então, pedido de alvará, a petição pedido de expedição de alvará, se você já faz... E na hora de fazer o protocolo, você escolhe petição, né, pedido de expedição de alvará, ela já vai automático para aquela fila e é só feita a checagem e vai mais rápido. Agora, se você não faz isso e coloca, por exemplo, na hora de petição simples ou petição intercorrente, é óbvio que ela vai ficar parada. Então, nós temos a possibilidade de contribuir também como advogados para que o processo caminhe de uma forma mais célere. Então, nós fomos avançando gradativamente até que chegamos na ideia que se tem hoje mais recentemente, aliás, dos núcleos 4.0, que é uma resposta ao que tu falaste sobre do CNJ, né, e do CJF para meios alternativos de resolução de conflitos. Então, nós temos várias espécies de núcleos de justiça 4.0. Temos o da saúde, temos também em matérias cíveis e aí temos de conciliação, né? Então, sobretudo ações de grandes... entidades, né, que são grandes devedores, vamos dizer assim, ou atores passivos do processo, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, então ações de empréstimo, ações da questão habitacional, a Caixa Econômica é chamada, existe uma parte ali que é feito, e é feito inclusive por meio digital,
né, feita essa audiência para tentar, né, encaminhar da melhor forma. Por que no previdenciário? Eu não sei se os colegas sabem, mas o previdenciário hoje corresponde a cerca de 60% do total de processos da Justiça Federal. 60, é muita coisa, mais da metade. E por que no previdenciário isso é mais complexo e mais difícil? Eu vou dar 2 exemplos. A aposentadoria por tempo de contribuição. A especial, por exemplo. 93%, cerca de 93% dos pedidos de aposentadoria especial do INSS são indeferidos. E é uma aposentadoria que tem uma complexidade, porque passa por provas, PPP, LTCAT, perícia judicial. Então é praticamente inviável que haja a possibilidade de acordo. Inviável nos moldes que estamos acostumados. Já vamos falar de uma outra alternativa para isso. Depois, na questão de incapacidade, que também, né, toma assim significativa parcela do total de ações previdenciárias. Você, obviamente, que é submetido a uma perícia do INSS e o médico perito, que nem parte do organograma do INSS é uma carreira própria, desde 2020 e 2021, ele indefere, ele diz que está capaz. Como que o magistrado, que não tem conhecimento médico, vai dizer o que está certo ou errado? Então, há uma necessidade de submeter esse segurado, esse jurisdicionado, a uma perícia judicial para avaliar. O que então, e agora vamos concatenar as 2 perguntas numa só, o que o exemplo que eu vou falar agora vem a ilustrar isso? Ora, o EPROC, a Justiça Federal, em conjunto com a advocacia, com o INSS, e nós temos esse histórico de um bom diálogo institucional, e esse exemplo vai bem ilustrar isso, aqui na 4ª Região já há alguns anos. Fomos chamados, OAB de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, para conversa junto com o TRF4 e apresentaram a ideia de um projeto piloto chamado Tramitação Ágil. E o Tramitação Ágil era o quê? Ele mistura justamente essas dois pontos aqui, esses 2 objetos da tua pergunta. Então, a ideia de automatização, de melhoria do processo, né, não necessariamente por inteligência artificial, mas ganhando em celeridade, buscando também qualidade, e a ideia foi, vamos inverter. Processualmente vamos inverter. Qual é a lógica de um processo que se tinha até então? Você tem uma inicial distribuída, ao despacho inicial, a contestação, aí depois a réplica, especificação das provas, o saneador, com a indicação do que seria produzido de prova. Mais ou menos isso. E aí nós tivemos uma inversão. Ora, advogado do autor peticiona a inicial, com a documentação, é incapacidade, já vai direto para a perícia. Vai direto para a perícia, você poupa, você inverte tudo isso, claro, aqui é um negócio jurídico, né? Então houve a anuência do INSS nesse sentido. Inverteu-se essa lógica, é realizada a perícia por meio da automatização já sai na hora, você distribui esse processo, em minutos, segundos, já tem, após a distribuição, a data da perícia, que antes você também era um ato que alguém do cartório tinha que verificar a agenda e ter o ato ordinatório designando tal local e data para a perícia, tal hora, agora já é automático. Distribui, automaticamente já vem o dossiê previdenciário daquele segurado, ou seja, o sistema EPROC automaticamente vai lá, busca no banco de dados do INSS e traz para o processo toda a documentação administrativa necessária e já marca também a perícia solicitada. Então, o protocolo, logo em seguida o advogado já sabe a data, minutos, segundos depois dessa perícia. Por quê? Porque o objeto dessa ação é a perícia. Ou seja, se não há uma matéria de direito ali a ser discutida, se apenas a discussão for a incapacidade, e em grande parte das ações assim o é, então você tem o quê? Você tem que, com o resultado dessa perícia, manifesta-se o advogado do autor, concordando, impugnando, enfim, seja o que for, e dali, né, abre-se para o INSS. Ou, direto sim, inconclusivo, né, se o laudo for pelo indeferimento, vai para o magistrado. Então foi oportunizada a parte da impugnação, o magistrado analisa. Por quê? Porque sequer haveria, talvez, a possibilidade do INSS, ou a necessidade do INSS se manifestar. E quando for deferida, né, reconhecida a incapacidade, aí sim abre para o INSS, a fim de que o INSS apresente a proposta de acordo. Então, aqui nós temos um exemplo, né, no meu sentir, que bem ilustra a utilização das ferramentas disponíveis, né, de automatização, de metadados e tudo mais, e
e de meios alternativos para, não só de conciliação, aqui nós tivemos, né, temos uma grande parcela de oferecimento por parte do INSS de acordo, e esse processo que ele tinha, no caso aqui específico, da incapacidade, benefício por incapacidade, que talvez demorava, a depender da vara, mais de 6 meses, talvez até 1 ano, nós temos aí processos em menos de 3 meses, muitas vezes julgados, né? E então isso é um ganho de celeridade sem necessariamente termos aí a perda da qualidade da prestação jurisdicional, que é isso nós não abrimos mão, isso nós deixamos claro, 2 pontos a gente sempre deixou claro em todas essas reuniões, junto com o tribunal, a qualidade da prestação jurisdicional e a importância da prova. Nós não podemos abrir mão de nenhum desses 2 pontos, sem prejuízo de outros, mas esses 2 a gente sempre deixou muito claro. Eu estou lhe ouvindo falar, doutor Jorge, e muitas vezes, estou imaginando aqui que muitas vezes, né, o advogado lá na ponta ouve falar na tramitação ágil, né? Mas é muito difícil imaginar toda a engenharia que é necessária, né, para que essas coisas possam acontecer. A simples marcação de perícia automática, né, como o senhor estava mencionando, depende aí de uma logística, né, toda sofisticada. E o próprio Poder Judiciário acessar o banco de dados do INSS para trazer essas informações, sem a necessidade que o INSS seja intimado para trazer esses documentos também, né? Também é uma engenharia que demanda aí a integração dos 2 sistemas. Então, gostaria de aprofundar um pouquinho mais nessa questão da tramitação ágil, para a gente especificar um pouco mais, né, o papel da diretoria de relacionamento, né, com essa engenharia. Enfim, qual é a parte que nos cabe como OAB, né, para que tudo isso ocorra dessa forma quase que imperceptível, né, para o usuário final. Edgar, eu vou fazer um convite para ti e para os colegas que nos acompanham de forma obviamente imaginária, que vocês me acompanhem na narrativa que eu vou fazer aqui. Imagine que a diretoria recebe um ofício do tribunal da 4ª Região, um ofício convite para uma reunião. Obviamente que o designado é o diretor de relacionamento com a Justiça Federal. Essa reunião, então, é apresentado o projeto Tramitação Ágil, no seu embrião, no seu projeto piloto. E ali, primeiro, nós ouvimos o que o tribunal tinha em mente. E nessa reunião estavam representantes das 3 OABs do Sul, representantes do tribunal, seja diretoria, né, presidência do tribunal e corregedoria, do INSS, dos demais atores envolvidos, por exemplo, no processo previdenciário, que a tramitação ágil ele, né, tem essa atuação, processo previdenciário. E aí, então, todos dialogam, primeiro ouvem e dialogam. Dialogam de que forma? Né? Obviamente que nós já vamos subsidiados de informações, e então nós sabemos os limites de atuação que a diretoria, que a OAB entende possível e aceitável, e com contribuições. Então, quando nos apresentam, nós nessas reuniões, e não são apenas umas, foram várias reuniões, para que se chegasse, então, discutiam ali nessa reunião, além de magistrados, além de advogados, de procuradores do INSS, médicos peritos, porque todos esses atores têm que conversar para que isso, né, sob uma condução. E a parte do TI, do tribunal, né, também representada. Então, criávamos, após uma discussão, uma ideia, chegamos a um consenso. Então, tudo bem, como é que precisa... vamos fazer o seguinte, a proposição, digamos que após a discussão foi a intimação automática para a perícia. Então, óbvio que foram ouvidos os peritos. Como é que a gente vai disponibilizar a agenda desses peritos? Né? E tudo isso foi pensado e concatenado, e aí no final a parte técnica, a TI, apresenta, precisamos de tantos dias, ou meses, de prazo para fazer isso. E é uma construção de fato artesanal, é programação mesmo, e eles fazem o teste, e aí esse projeto piloto, ele é compartilhado com nós integrantes, vamos dizer assim, com os integrantes, os representantes e integrantes daquele grupo de trabalho. Isso é testado, e todo mundo tem a oportunidade, todos esses componentes têm a oportunidade de dar o seu parecer, sua contribuição, seu feedback. Então, né, geralmente da OAB de Santa Catarina, quando eu sou designado, participo enquanto diretor, junto com mais 1 ou 2 nomes, geralmente esses nomes da Comissão de Direito Previdenciário. E nós testamos como advogados que atuam na prática para ter,
né, de fato, contribuições para essa evolução. E essas contribuições, na maioria, assim, imensa maioria das vezes, são aceitas e, de novo, são concatenadas, construídas e colocadas em prática até que a gente tenha essas alterações ao ponto do projeto piloto ser colocado em teste. Né? Eu lembro-me do ano passado, quando o lançamento de tramitação ágil por incapacidade, o Dr. Márcio Jordani Pereira, colega nosso aqui, membro da Comissão de Direito Previdenciário e Regime Geral, eu o convidei, ele participou das reuniões comigo e ele fez no lançamento, ele deixou pronto ali, engatilhado um processo para distribuição e nós tivemos a oportunidade de, em tempo real, verificar isso que eu narrei. Ou seja, como que funcionaria na prática para todos os colegas do Estado, né? Porque o lançamento desse projeto ocorreu no Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então fizemos ali, a advocacia teve a oportunidade de acompanhar. O tribunal, para ilustrar mais uma vez essa boa relação, se dispôs na época e participou de reuniões da comissão para conversar com os colegas, explicando, né, disponibilizando materiais e explicando de forma prática, à distância, mas colocando numa apresentação, pessoal, vai ser dessa forma, as alterações são dessa forma, né, fazendo cursos pela ESA, por meio da ESA, para a advocacia, para que ela esteja capacitada e atualizada. Então, eu não sei se consegui, mas tentei esclarecer na prática como acontece. É um trabalho que não é de um dia para o outro, obviamente que demanda um tempo, então 6 meses, 1 ano, e são vários grupos de trabalho nesse mesmo sentido, o da procuração eletrônica, como eu falei, do pedido de TED, da questão dos bancos, a questão da tramitação ágil no benefício por incapacidade, depois o segundo momento do tramitação ágil para benefícios, né, de aposentadorias, então aí a gente entra com o processo, por exemplo, da aposentadoria especial. Nós tivemos no primeiro mês de uso uma taxa na casa de 70% de propostas de acordo por parte do INSS em aposentadoria especial. Então, veja, os números, pelo menos nesses primeiros momentos de ambos os programas do tramitação ágil, têm mostrado que o projeto tem assim, uma boa possibilidade, uma boa aceitação e tem tudo para trazer respostas a todos os envolvidos satisfatórias, muito satisfatórias. Qual que é o ponto, já vou adiantar aqui, qual que é o ponto que nós temos e estamos atentos? Até que ponto o tramitação ágil, com essa automatização, com esse desenho, não está a engessar demais, vamos dizer assim, e o nosso limite é engessar / retirar o poder discricionário do magistrado. Né? Porque você adentra, você escolhe, e aí aquilo entra ali naquele labirinto e não sai mais. Não pode ser assim. A resolução diz que a qualquer momento, quero trazer isso aqui porque eu já recebi essa dúvida de colegas do interior. A qualquer momento, se o advogado se manifestar dizendo que não quer mais a continuidade do seu processo mediante a tramitação ágil, ele volta, vamos dizer assim, a tramitar naquela sistemática comum. Eu acho interessante essa sua última ponderação e, coincidentemente, né, ontem à noite eu estava lendo um livro, Pensando como um Advogado, do Think Like a Liar, né, do Frederick Schauer, e eu li exatamente essa parte, que é um problema da justiça americana também, né, entre você criar procedimentos automatizados, né, e tirar a liberdade, então, de quem está lá na ponta, de quem, né, dos juízes, enfim, né, de quem vai decidir o processo, e ele fala também das autoridades administrativas em certos casos, né, ou então você dar muita liberdade, com conceitos abertos que permitam aí uma interpretação muito elastecida, às vezes, daquilo que seria, né, a intenção da lei. Então esse eu acho que é um problema que não é só da justiça brasileira, da justiça americana também, né? A gente vive esse dilema em compartilhamento aí com os mecanismos que são usados na justiça americana. Né? Mas eu queria lhe perguntar, doutor Jorge, né, já está se aproximando aí para o final da nossa conversa, né, 2 coisas. Primeiro, em que pese, né, toda essa automação aí do Poder Judiciário torne cada vez menos necessária, né, o contato físico, né, o contato pessoal, e acho que caminha para isso, né, mas a existência, e especialmente, né, na justiça
no direito previdenciarista, né, onde temos aí a competência delegada da Justiça Estadual, que já resolve, ou auxilia, né, num grande número de casos aí de deslocamento, né, mas a existência de mais varas, né, da Justiça Federal sempre é uma demanda da advocacia. E como é que está andando esse pleito? Enfim, temos perspectivas, enfim, o que o senhor considera? Como é que o senhor vê, né, na diretoria a possibilidade dessas implantações? Edgar, essa pergunta é excelente porque ela talvez dê para tratá-la de forma assim, ela está pipocando, ela está ululante esse tema das 8 varas. Por quê? Porque agora, no final do mês de julho, dia 22, salvo engano meu, foi aprovada a lei, né, que resultou de um trabalho conjunto entre a OAB de Santa Catarina, Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina, né, começou lá na gestão da doutora Cláudia, com todo o seu apoio. Aqui, de novo, é importante fazer esse reconhecimento, esse agradecimento, e tivemos a continuidade com todo o apoio, com todo o afinco da gestão atual, do Dr. Juliano Mandela, nosso presidente. Então, para mostrar que há uma continuidade dos trabalhos de uma forma correta e orquestrada, e não só um continuismo. Mas as 8 varas, elas são extremamente necessárias. É importante fazer essa contextualização para quem nos acompanha. Por que elas são necessárias? Vou trazer três dados aqui. Santa Catarina possui hoje, na Justiça Federal, 45 varas. Rio Grande do Sul, 82 e Paraná, 70. Então, nós temos menos da metade do Rio Grande do Sul, né, e pouco mais do que a do Paraná. Por outro lado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fez um levantamento, por meio da sua corregedoria e designação de um grupo de trabalho de magistrados, dos índices de distribuição de novas ações em cada uma das áreas: civil, previdenciária, criminal, tributária, por exemplo. Tirando a criminal para o Paraná, em todas as outras, sobretudo a previdenciária, execução fiscal, previdenciária, civil, Santa Catarina está muito à frente. Isso faz com que, somando esses dois dados, né, um índice de distribuição maior em Santa Catarina que dos outros locais, os outros 2 estados que compõem a 4ª região, e o menor número de varas, logo também de juízes, nós temos uma combinação perfeita para não dar certo, porque essas varas estão assoberbadas, esses magistrados estão assoberbados com um passivo enorme, o que, na época, a corregedoria tomou por opção. Ela retirou temporariamente a competência de execução fiscal. Então, nós tínhamos 4 varas em Santa Catarina com competência de execução fiscal. Essa atribuição, ela foi virtualmente retirada. Os processos esse passivo e os novos, eles passaram a ser administrados por 14 unidades avançadas de apoio a essas 4 varas, 8 no Rio Grande do Sul, 6 no Paraná, e na prática os nossos processos de execução fiscal são julgados, ou passaram a ser julgados por magistrados federais do Rio Grande do Sul e do Paraná. Isso é inconcebível. Isso é o único estado, né, do Brasil que isso aconteceu. Uma medida extrema, e está lá no relatório, no parecer do relator, à época. Para quê? Para que a gente pudesse ter uma equalização das demais competências com o total. Qual é a única solução, portanto? Qual foi a única solução? Criação de varas. Mas nós temos aqui um entrave. Criação de varas exige o quê? Pensando-se de uma forma, vamos dizer assim, tradicional, você exige gasto. Você tem que ter cargos, né? Uma vara é composta por um juiz federal titular e um substituto, 2 juízes, mais uma série, né, de servidores. Então, se a gente fosse pensar nessa situação antiga, vamos dizer assim, tradicional, não teríamos nunca. Nós temos desde 2016, 2017, a emenda 95, teto de gastos, a gente não consegue pensar nisso. Então, tivemos que ser criativos. Então, houve essa junção de OAB e a JUFESC, OAB Santa Catarina e a JUFESC, esse trabalho conjunto coordenado, que fez com que fosse aprovado no tribunal, em todas as instâncias administrativas, as 8 varas. Depois dali fomos para o CJF, depois para o CNJ e virou projeto de lei, né, pelo STJ, do CNJ para o STJ, do STJ projeto de lei, chega no Congresso. Isso tudo eu estou a dizer aqui, cerca de 2 anos e 7 meses, porque essa iniciativa começou em 2022,
23, final de 22 foi a retirada da competência. Então, os trabalhos iniciaram-se ali, mas de verdade, né, de formativa, final do ano já era 23, 24 e agora 25. Nós tivemos em 7 meses a tramitação na Câmara e no Senado, com aprovação nas duas casas e agora sancionado o projeto de lei. Então, essas varas, hoje nós estamos em que pé, em que situação? Elas são de extrema importância, é algo inegociável, é algo que precisa ser implantado para ontem. Nós já iniciamos, né, com o tribunal, mesmo antes da sanção, esse trabalho. O tribunal está ciente. O novo presidente tomou posse 20 de junho. E o desembargador João Batista Pinto Silveira já teve reuniões em 2 ocasiões com o nosso presidente Juliano Mandelli. Então, ele está ciente da importância da implantação e o tribunal está hoje numa fase de análise dos dados da jurismetria para atualizar aqueles pareceres lá de 22, para identificar os locais, então, de implantação. E nós precisamos entender o seguinte, essas varas não serão, a gente denomina vara, mas o projeto de lei fala em transformação de cargos. Então é importante deixar claro que nós não teremos uma vara no sentido antigo, como se imaginava, né? Então a ideia, o projeto fala disso, sempre foi definido dessa forma, criação de núcleos. Por exemplo, nós não teremos juiz titular e substituto, serão juízes substitutos. Então, nós precisamos o quê? Qual foi o mote de tudo isso? Recompor a competência de execução fiscal. Então, a primeira coisa que nós temos e estamos a buscar é que o tribunal converta 5 cargos de juiz federal para 4 de juiz substituto. Então, nós precisamos de um a mais para poder compensar. Depois então são 9 para 8. Esse é o raciocínio. E o problema hoje está em termos cargos vagos para a transformação. Essa foi a receita que o tribunal utilizou quando da sua ampliação, né, para 39 desembargadores. Mas precisamos de cargos. Hoje nós temos, salvo engano, um cargo vago na 4ª região. E não precisa ser cargo apenas de Santa Catarina, mas na 4ª região, com a aposentadoria derivada da aposentadoria do desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, né, que é catarinense. Então nós precisamos hoje, estamos a tentar sensibilizar, porque já está ciente e consciente o presidente do tribunal, o desembargador João Batista, da necessidade, da importância de que todos os cargos que venham a vagar sejam direcionados para essa criação das 8 varas, né, em Santa Catarina, que deverão acontecer, por exemplo, como eu disse, a partir da ideia de núcleos, né, para que a gente possa ter menor número de servidores, né, por exemplo, 4 magistrados federais para o núcleo de execução fiscal. Aí, aqueles processos que estão tramitando lá no Paraná e no Rio Grande do Sul retornam para esse núcleo, e esse núcleo vai dar vazão a esse passivo e às novas ações. Mas o que nós temos de levantamentos preliminares mostram que continuamos com maior índice de distribuição dos 3 estados que compõem a 4ª região. Portanto, a questão das varas é uma bandeira da gestão do presidente Juliano Mandelli. Estamos atentos, vigilantes e em diálogo constante com o tribunal para que elas aconteçam, sejam implantadas o mais rápido possível, mas com também a responsabilidade necessária. E para a gente fechar a nossa conversa, doutor Jorge, se o advogado que está nos ouvindo, está nos vendo, né, quiser entrar em contato com a diretoria, ele tem lá uma ideia, enfim, tem alguma ponderação para fazer, alguma reclamação, enfim, quais são os canais, né? Como é que ele faz para poder contatar a diretoria? Os canais institucionais da OAB de Santa Catarina, então a central de relacionamento pode enviar por ali as dúvidas aqui no atendimento, são repassadas quase que instantaneamente e até onde eu tenho conhecimento, todas que chegaram, nós demos o devido encaminhamento. Eu passo sempre também para os colegas, a maioria já tem meus contatos pessoais, então pode buscar nas redes sociais, né, minhas pessoais, do escritório. Então o gabinete aqui do OAB também está à disposição. A gente está, eu quero que o colega que está nos acompanhando aqui entenda isso, nós estamos aqui para servir, né? Os canais, os meios de comunicação são os institucionais, né? A central de relacionamento, o gabinete, a coordenadoria das comissões, todos os órgãos têm meu contato. Se tiver uma sugestão, uma crítica, uma queixa, traga, que será encaminhada, será repassada e então daremos o devido encaminhamento. De regra eu adoto a postura de ler, receber. Muitas vezes eu entro em contato com o colega que fez para poder entender melhor, trazer dados, que eu gosto sempre de apresentar dados e subsídios, e a gente encaminha
isso junto à Justiça Federal, junto ao Tribunal, enfim, ao órgão competente, após discussão com o nosso presidente. São sempre bem-vindas e a gente aguarda, porque estamos aqui para isso, para contribuir, para melhorar, e é para você que está aqui nos acompanhando, para todos nós, para toda a advocacia catarinense. Certo, muito obrigado então, doutor Jorge, e já no final desse nosso podcast, né, pergunto se tem algum ponto que a gente deixou de comentar, enfim, algum outro assunto que o senhor gostaria de tratar, enfim, para levar informação para os advogados de Santa Catarina, especialmente, né, para aqueles que fazem parte das nossas comissões. Edgar, primeiro eu quero agradecer a você, a toda a equipe do podcast, pelo tratamento, pelo carinho na recepção, e dizer que é uma experiência única e muito gratificante, então agradecer a oportunidade, e dizer a todos que a Diretoria de Relacionamento com a Justiça Federal está totalmente aberta para que aceitar sugestões, contribuições, para parcerias, seja com as comissões, seja com outros órgãos da OAB de Santa Catarina, e a ideia é que a gente possa, ao final, enxergar que o trabalho valeu a pena. Mas valeu a pena de que forma? Não de forma individual, pessoal. Valeu a pena porque contribuiu. O exemplo das 8 varas talvez bem ilustre isso, ou da tramitação ágil. Então foram horas de reunião, horas de trabalho, horas de estudo, de levantamento de relatórios, para que a gente possa, então, ter algo concreto. E isso eu vejo como uma constante, desde o momento da presidência das comissões, né? É muito bacana você levar conhecimento, você fazer um curso, mas você deixar uma semente, algo de concreto, é muito gratificante. Então fica aqui o convite para todos que contribuam conosco nessa situação. E lembrar também, né, já que tu deixasse o espaço, foi feito um trabalho inovador pelo presidente Juliano Mandelli, no início da sua gestão, em que ele ouviu todos os 53, e eu participei, eu e os outros colegas diretores de relacionamento com a Justiça Estadual, do Trabalho e Eleitoral, ouvimos os 53 presidentes de subseção do nosso Estado, que compõem o nosso sistema OAB, e foi explicado a todos que consultassem as suas bases, e verificassem, no nosso caso, a Diretoria da Justiça Federal, quais eram as queixas, sugestões, reclamações, enfim, para que pudéssemos levar. Isso tudo foi recepcionado, foi permitido um prazo, foi recepcionado, foi compilado, e nós apresentamos logo no mês passado, em julho, começo do mês passado, entregamos em mãos, o presidente Juliano Mandelli entregou em mãos ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador João Batista Pinto Silveira, um ofício com quase 20 pontos. Quase 20 pontos. Esses 20 pontos são o resultado dessa consulta à base, dessa consulta aos presidentes de subseção, e todos eles foram, então, anotados, compilados e entregues para quem de direito, para que tome, então, dê os encaminhamentos, tome as medidas, e nós ainda não tivemos uma resposta, apenas que, sim, receberam, mas que estão avaliando, e realmente as demandas são, além de, quantitativamente falando, em número, né, considerável, quase 20, mas também tem complexidade, sabemos a complexidade. Então, essa resposta deve vir, né, ainda que de forma gradual, e mais uma vez ilustrar que essa entrega já rendeu reuniões depois disso com o juiz auxiliar da presidência, com o juiz auxiliar da corregedoria, para entender, e aí talvez venha mais uma vez a importância, o destaque da importância da diretoria, para que não fique lá algo frio, apenas uma letra no papel, mas explicar, trazer a contextualização necessária para que eles, enquanto dirigentes do tribunal, entendam a real necessidade da advocacia catarinense. E esse talvez seja um bom exemplo para ilustrar a nossa caminhada, e reitero o convite para todos que venham a participar conosco. Muito obrigado, Edgar. Tá certo. E só para fechar mesmo agora, agosto, esse nosso podcast vai circular no mês de agosto, né? Mês da advocacia. Uma mensagem final aí para os advogados, considerando o mês da advocacia. Eu costumo dizer que a advocacia, e aqui inspirado, não sei o que digo, mas inspirado nas leituras em Rui Barbosa, em Sobral Pinto e todos os outros que buscamos quando falamos em advocacia, em mês da advocacia, mas a advocacia, ela de fato é uma profissão que se mistura com o sacerdócio. Eu penso que o advogado, seja ele mais experiente ou, sobretudo, aqueles que estão iniciando, primeiro ele precisa estudar muito, estudar de forma constante,
não pode abandonar nunca, e tu bem falasse ainda há pouco o exemplo da leitura, seja jurídico ou não, a necessidade. Porque a palavra é o nosso meio de trabalho, por meio dela que nos expressamos. Então, falar bem, seja de forma escrita, é importante. O advogado precisa ter postura de advogado. Ele precisa entender que ele não está ali como em qualquer outra profissão. Ele representa a parte, ele precisa, quando eu falo postura, eu não estou aqui a falar de arrogância, mas ele precisa entender que essa é uma profissão que o dignifica e o destaca de forma das demais. Ela não fosse assim, ela não teria a relevância de ter um artigo explícito na Constituição Federal, tamanha a sua importância. E lutar, ter resiliência, mas com uma forma muito aguerrida, de uma forma muito aguerrida. Eu trago aqui um exemplo para ilustrar isso, que fica nessa mensagem que talvez até se estendeu um pouco. Mas hoje nós vivenciamos um período de que a justiça ela quer celeridade, ela quer números, e todos nós queremos isso, mas não ao preço de que o direito se vá, ou seja, tomado por essa celeridade. Então nós precisamos defender a prova, nós precisamos escrever bem, direcionar e exigir e lutar. Seja a prova de uma perícia, seja uma sustentação oral. E aí, de novo, não podemos cair naqueles exemplos que não nos ajudam. Naqueles exemplos do colega que foi fazer uma sustentação oral e apertou o botão e a inteligência artificial ficou lá de forma repetitiva. Ou do outro colega que virou chacota por jogar capoeira para chamar a atenção dos desembargadores. Estou aqui a dizer da responsabilidade. Talvez seja essa. Que o advogado entenda a sua responsabilidade enquanto profissional, sua responsabilidade no sistema OAB, e de novo, venha participar do sistema OAB. Você não está satisfeito, não está feliz, venha contribuir. Aqui de dentro nós estamos abertos e aceitando a contribuição de todos. É diferente, né? Então é muito importante essa participação. E de novo, eu penso que a advocacia tem muito a crescer, muito a contribuir, e ela não é vítima, pelo contrário, ela é protagonista. Era isso. Parabéns a todos os colegas advogados pelo nosso mês, agora em agosto. Muito obrigado, doutor Jorge. Só tenho que lhe agradecer. Eu acho que esse podcast contribuiu de forma excepcional com um dos objetivos desse nosso projeto, que é também de informar a advocacia sobre o que acontece nos bastidores. Então, para mim foi bastante esclarecedor, acredito que a sua fala tenha sido esclarecedora também para os nossos ouvintes e espectadores, né? E espero, enfim, né, tenho convicção que esse nosso podcast aqui vai ser replicado muitas vezes. Então, faço um agradecimento especial, né, ao doutor Jorge Mazera pela participação nessa nossa tribuna aqui. Faço um agradecimento também à nossa equipe técnica, que está sempre nos acompanhando, e eu falo isso em todos os episódios, né? Sem a equipe técnica a gente não faz absolutamente nada. E um agradecimento especial, final, aos nossos ouvintes e espectadores, especialmente aqueles que ficaram até o final ouvindo essa nossa conversa. Então, muito obrigado, doutor Jorge, muito obrigado aos nossos ouvintes, né? E fica o convite aqui para um próximo episódio na próxima semana. Um abraço e até lá. Até a próxima. Obrigado, pessoal.